uns minutinhos, Paulo, aí a gente começa, tá? Certo, professor. Bom, pessoal, bom dia. Vamos iniciar. Hoje nós teremos uma discussão bem interessante que é sobre leucemias agudas de linhagem ambígua, né? Então, nosso residente do segundo ano, Paulo Henrique Alencar, vai falar de um consenso sobre esse diagnóstico. Paulo, por favor. Bom dia a todos. Como o doutor Fernando bem me apresentou, eu sou Paulo, sou residente do segundo ano de hematologia. Hoje, a gente vai falar sobre um tema importante, né? Um tema desafiador, que são as leucemias agudas de linhagem ambígua. Na verdade, o artigo que a gente vai conversar um pouco é essa classificação internacional, né, das leucemias agudas de linhagem ambígua, esse artigo da Blood. É um artigo curto, né, mas bem recente, que traz muita novidade aí no tocante a diagnóstico e principalmente alterações genéticas que estão presentes nesse tipo de leucemia, tá? Então, assim, para a gente entender primeiro o que é uma leucemia de linhagem ambígua, tá? São leucemias que não conseguem ser definidas em uma linhagem em específica, ela não consegue fechar totalmente o critério, né, para uma linhagem específica em si, seja uma linhagem mieloide, seja uma linhagem linfóide, tá? Ou elas também englobam, né, aquelas leucemias que possuem características fenotípicas de mais de uma linhagem. Então, assim, a gente vai englobar, no contexto de leucemia aguda de linhagem ambígua, tanto as leucemias agudas indiferenciadas, quanto as leucemias agudas de fenótipo misto, tá? Vale lembrar, já na própria introdução, a gente tem que entender que essas leucemias, elas são leucemias agressivas, são leucemias que denotam um pior prognóstico, e isso vai implicar diretamente no tratamento e no manejo, que eu tomei a liberdade também da gente entrar mais ao final, claro, um pouco nessa parte também de tratamento, tá? Bem, diagnóstico clássico, né? A gente vai ter que maior ou igual a 20 de blastos, tá? E no caso da leucemia de fenótipo misto, a gente vai ter uma população de duas ou mais populações de blastos distintos, tá? Geralmente. Ou a gente também pode ter uma população de blastos única, mas que possuem marcadores imunofenotípicos distintos, geralmente mais do que 5% ali na análise imunofenotípica, certo?
E aí, e o que vai apresentar, gente? Quando a gente olha aquela lâmina, quando a gente vai avaliar aquela suspeita, a gente já consegue inferir algumas características na própria lâmina de mielograma, tá? Na leucemia aguda indiferenciada, geralmente a gente vai ver o quê? Que são blastos que não tem uma característica mieloide clássica, a gente às vezes não vai conseguir ver aqueles granulos citoplasmáticos azulófilos, a gente não vai conseguir também ver, no geral, né, baixo neste Auer, tá? Vão ser blastos, geralmente, de pequeno a médio porte, alta relação núcleo-citoplasma, às vezes com núcleo não tão evidente, tá? Na leucemia, isso para leucemia aguda diferenciada, né, que costuma aparecer mais na morfologia. Na leucemia de fenótipo misto, a gente vai ter, né, diferentes características. Sejam características de mieloblasto, monoblasto, linfoblasto. Inclusive, e geralmente, por exemplo, numa leucemia aguda de fenótipo misto, a gente vai ver durante muita aula essa siglazinha aqui, que é a siglazinha do inglês, MPAL, tá? Uma delas a gente vai também discutir, que vai ter a translocação do nófilo misto 2. Geralmente o fenótipo vai ser de linfoblastos, mieloblastos, tá? Eu trouxe aqui por exemplo, algum exemplo, né, de uma lâmina de mielograma, né, de leucemia de fenótipo misto, né? Por exemplo, a gente pode ver aqui claramente duas populações de blastos distintas, né? A gente vê alguns blastos, né, que vão ter um citoplasma mais escasso, né? Um núcleo pouco evidente, tá? Uma cromatina um pouco mais densa do que esse outro tipo de blasto, né? Que a gente vai ver uma cromatina mais frouxa, um núcleo um pouco mais evidente e um blasto de maior porte. E aí a gente percebe, por exemplo, que quando a gente cora aqui, ele positiva somente em alguns blastos para mieloperoxidase, né? Então a gente vai ver que realmente são blastos que aparentemente, claro que a gente não vai conseguir ver, definir isso também pelo mielograma, mas que são blastos que vão ter imunofenótipos distintos, tá? Essa outra aqui já é uma leucemia de fenótipo misto, mieloide T, né? E depois com a imunofenotipagem isso se mostrou, mas a população de blastos, a gente vê que é uma população de blastos mais homogênea do que aquela anterior que a gente tinha visto, né? São blastos menores, pequeno a médio porte, como eu falei, uma cromatina um pouco mais densa do que o habitual, tá? A gente não consegue ver com clareza o núcleo, mas na mieloperoxidase a gente já consegue ver, por exemplo, a presença, né? Inclusive aqui, por exemplo, um baixo NIT de Auer, que está representado aqui pela setinha aqui em evidência, tá? Bem, mas assim, é claro que esse diagnóstico pelo mielograma vai sugerir, né? A gente vai ter muito mais certeza, a gente vai conseguir identificar com muito mais clareza a partir das manifestações imunofenotípicas, tá? O que vai aparecer no imunofenotipagem de um paciente com leucemia aguda indiferenciada, né? Que, como a gente já falou, é um tipo de leucemia aguda de linhagem ambígua, tá? Não vai ter um marcador de linhagem específico, tá? Então, assim, eu não vou ter, geralmente, CD3, MPO, CD19, CD22, CD79A. Então, não vai ter um marcador fortemente expresso que me direcione para uma linhagem específica, né? A gente pode ter alguns marcadores de linhagem de superfície mais fracos, a gente pode ter algum marcador de imaturidade, mas pode estar presente, tá? CD34, HLA-DR, TDT, mas assim, nada nessa imunofenotipagem vai conseguir determinar um tipo de linhagem para aquela leucemia. Então, assim, já daí começa o desafio, né, da gente poder estratificar melhor, da gente poder definir melhor o que é que aquele paciente, o tipo de leucemia que aquele paciente tem, tá? Quando a gente fala, né, da imunofenotipagem da leucemia aguda de fenótipo misto, a gente tem alguns critérios, né, que a gente vai utilizar. Para a gente perceber, né, a linhagem B, a gente tem que ter necessariamente a expressão forte do CD19 e pelo menos um outro marcador de linhagem B, CD10, CD79A, CD22, tá?
E na ausência dessa expressão forte de CD19, se for fraca essa expressão, a gente vai precisar de 2 outros marcadores de linhagem B mais fortes, né? São aqueles que eu falei, CD10, CD22, CD79A, principalmente, tá? De linhagem T, né? Para que eu fale que ela tem uma linhagem T presente, eu vou ter que ter uma forte expressão de CD3 citoplasmático de superfície, tá? E por último, para a gente dizer que aquela leucemia aguda de fenótipo misto, ela vai ter um fenótipo mieloide, eu tenho que ter mieloperoxidase, MPO, né? Ou alguma evidência de diferenciação monocítica, né? Seja estrase não especificada, que direciona para a linhagem monocítica, CD11, CD14, CD64, a própria lisozima, tá? Geralmente eu vou ter que ter mais de 2 aqui para eu consiga identificar nesse contexto de fenótipo misto uma presença de marcador mieloide, tá? É importante a gente lembrar que MPO positivo não necessariamente, né, vai indicar um fenótipo misto. Como assim? Por exemplo, a gente às vezes consegue perceber em alguns casos de um paciente com leucemia linfoblástica aguda B a presença de uma positividade para MPO de pequena monta, tá? Principalmente em células que não são as células neoplásicas, tá? E não vão alterar o diagnóstico, tá? Então, assim, é importante a gente ter essa noção, tá? Como hematologista, que isso não vai alterar, tá? A gente vai conduzir realmente como LLAB, porque essa positividade não é uma positividade relevante e costuma estar presente muito mais em células progenitoras não neoplásicas. Bem, aqui é uma tabela só para a gente conseguir identificar melhor o que eu acabei de falar, tá? É uma tabela que a gente encontra no próprio artigo da Blood, tá? Onde vai definir, né? O que é marcador para a linhagem B. Opa! O que é marcador para a linhagem B? Né? CD19 forte, a presença de um ou mais marcadores. Caso esse CD19 seja fraco, a gente vai ter que ter necessariamente 2, tá? A imunistoquímica, ela pode ser utilizada, só que sim, tem que ter muita cautela, porque às vezes ela não vai conseguir diferenciar tão bem, né? Esses marcadores nas células neoplásicas das células não neoplásicas. No próprio artigo ele vai falar que a imunistoquímica pode ser utilizada, mas assim, com certa parcimônia, tá? Na linhagem T, como a gente já disse, CD3 é o marcador definidor, tá? Seja superfície citoplasmático, tá? E na linhagem mieloide, seja MPO ou algum marcador de diferenciação monocítica, seja a esterase não especificada, CD64, CD11C, CD14 e a própria lisozima, tá bom? Então a gente vai ver que na classificação mesmo, a gente vai ter leucemia aguda de fenótipo misto, mieloide B, leucemia aguda de fenótipo misto, mieloide T, né? Enfim, muito baseado, né, nesses achados imunofenotípicos, certo? Essa aqui já tomei a liberdade de colocar a classificação da RU atual, né? A gente já sabe que a RU vai lançar oficialmente, né, a sua nova edição, tá? A gente já teve aí, inclusive, aulas excelentes ano passado que a gente discutiu sobre as novas classificações da RU. E aqui é a classificação base, tá? Das leucemias agudas de linhagem ambígua, tá? Então, elas são divididas como, tá? As leucemias agudas de linhagem ambígua com anormalidades genéticas definidoras, que seria a leucemia aguda de fenótipo misto com a fusão do BCR-ABL, a leucemia aguda de fenótipo misto com o rearranjo KMT2A, tá? E as leucemias agudas de linhagem ambígua com outras alterações genéticas definidoras, seja a leucemia aguda de fenótipo misto com o rearranjo ZNF384 ou a de linhagem ambígua com o BCL11B, o rearranjo BCL11B, tá? E aí, as leucemias agudas de linhagem ambígua definidas imunofenotipicamente, a gente tem o quê? Como eu já tinha comentado antes. Leucemia aguda de fenótipo misto, seja linhagem B mieloide, linhagem T mieloide, os tipos mais raros, que aí não se encaixam nesses 2 tipos mais comuns, tá? A leucemia aguda de linhagem ambígua não especificada, né, de outra forma, para que não se encaixe, e, como eu falei lá no comecinho, a leucemia aguda indiferenciada, que é aquela que não vai conseguir fechar, né, nos achados imunofenotípicos para um subtipo em específico, tá?
E aí vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Sobre os aspectos genéticos dela, tá? Bem, classicamente, isso aqui a gente já tem, já na RUS 2016, já coloca muito bem isso, tá? Que as leucemias agudas de fenótipo misto com rearranjo BCR-ABL, tá? E rearranjo KMT2A. O que acontece? Com rearranjo BCR-ABL, é mais comum em adultos, geralmente em torno de 15 a 20% da população das leucemias agudas de fenótipo misto, tá? Geralmente, quando a gente olha para o mielograma, isso aí, claro que geralmente, né, como eu falei, a gente vai ver uma população mais dimórfica, tá? Geralmente, uma linhagem B, uma linhagem mieloide, tá? Quando a gente olha na imunofenotipagem, certo? Bem mais comuns em adultos, certo? E já a leucemia aguda de fenótipo misto com rearranjo KMT2A, ela já vai ser mais comum na infância. Geralmente, a população de blastos, eu vou ter duas populações de blastos, alguns com similaridade a linfoblasto, aquele citoplasma mais escasso, aquele núcleo talvez não tão evidente, aquela cromatina um pouco mais densa, e outra população de monoblasto, aquele núcleo mais convoluto, né? Aquele blasto que a gente considera, quando a gente vai olhar, né, um núcleo mais uma célula mais heterogênea, que tem bem convoluto mesmo, que às vezes gera até uma dificuldade aí na avaliação, tá? E é interessante a gente comentar que, assim, ela é mais comum na infância, tá? Mas, quando a gente for falar de tratamento, né, a gente vai ver que existe pós-tratamento, uma possível seleção de subclones, porque a gente vai ver que o tratamento vai ser a gente vai tratar com esquemas intensivos, geralmente pediátricos, né, tipo pediátricos, para leucemia linfóide. E às vezes a gente vai ter uma seleção de subclones que podem emergir e algumas dessas leucemias vão acabar tendo recorrência. Elas podem ter recorrência, podem recidivar, né, com um fenótipo único. Então, inicialmente, aquela leucemia fenótipo misto, né? Vai ter as duas populações de blastos, mas pós-tratamento, numa recorrência, ela vai se apresentar, em alguns casos, com fenótipo único, tá? Bem, e aí as novas entidades, gente? Bem, nas novas entidades, a gente tem a leucemia aguda de fenótipo misto, com rearranjo ZNF 384, tá? A presença desse rearranjo, tá? Ela vai estar presente, na verdade, esse rearranjo, em torno de 50% das leucemias agudas de fenótipo misto da infância, tá? Geralmente, essas leucemias vão se apresentar imunofenotipicamente como a leucemia mieloide B, tá? Existem alguns fatores transcricionais que estão presentes, inclusive na própria atualização da RU, ele coloca, né? TCF3, EP300, TAF15, CRE-BBP, tá? E geralmente o perfil transcricional é similar, né, desse tipo de leucemia a um LLA-B, tá? A segunda entidade nova é a leucemia aguda de linhagem ambígua com rearranjo BCL11AB. Essa leucemia de linhagem ambígua aqui, ela vai ser mais heterogênea, tá? Então, assim, existe um percentual que pode se mostrar, que tem esse rearranjo, né? Pode se mostrar como uma leucemia aguda indiferenciada, mas em torno de 20 a 30% ela vai se apresentar com fenótipo misto, tá? E geralmente, olha só, diferentemente da com rearranjo ZNF 384, esse rearranjo, né, no caso das leucemias de linhagem ambígua que tem esse rearranjo, e são de fenótipo misto, vão ser mieloides T, tá? E essa mutação a gente vê também, ela até coloca, ele pontua, que pode ser encontrada em alguns tipos de LMA, por exemplo, como a LMA com diferenciação mínima, tá? Então, essas novas entidades vieram aí, né, bem presentes, né, na nova classificação da RU, tanto que esse artigo tomou a liberdade de discutir um pouco dessas duas novas entidades, e esse perfil genético tão importante, que só reforça, né, que cada vez mais a gente está atrelando, né, os novos conhecimentos genéticos aos nossos diagnósticos e não só diagnóstico, mas tratamento e prognóstico. Bem, no tocante às leucemias agudas de fenótipo misto, a maioria delas vai possuir um cariótipo complexo, tá?
a gente já viu que o próprio fato do paciente estar, né, possuir o diagnóstico de um leucemia aguda fenótipo misto, já confere um pior prognóstico. Dentre isso, né, o cariótipo complexo já confere um pior prognóstico, aí vai entrar também outras características, né, idade, LDH, acometimento nervoso central, também vão acrescer gravidade no diagnóstico de leucemia aguda de fenótipo misto, tá? Podem a gente lembrar, gente, que assim, se eu tiver alguma alteração genética definidora de LMA, seja translocação do 8 com 21, seja inversão do 16, seja em translocação do 16 com 16, seja, por exemplo, associada a um LMA associado à mielodisplasia, tá? Mesmo que a gente tenha algum marcador linfóide, tá? Que esteja por ali, se apresente na imunofenotipagem, mas não seja, né? De uma expressão tão intensa, mas eu tendo a normalidade definidora de LMA, aquilo ali não vai ser uma leucemia aguda diferenciada. Eu tenho um diagnóstico de LMA e eu devo tratá-la como LMA, certo? Bem, e aí é interessante, assim, a RU, né, e o artigo, eles sempre vão pontuando isso. As leucemias agudas de linhagem ambígua, principalmente de fenótipo misto, elas vão ter uma derivação muito próxima, né, da LMA, da LLA. Então, algumas alterações genéticas encontradas nesses dois tipos de leucemia também vão encontrar, em alguns casos, na leucemia aguda de fenótipo misto, tá? No tocante à LMA, né, ele pode ter presença de FLT3, pode ter RUNX1, CBPA, tá? Pode ter CKN2A, ETV6, que são mais associados à LLA, tá? Ele pontua também que na leucemia aguda diferenciada a gente pode ter trissomia 13, pode ter uma mutação do PHF6, tá? Que são ao encontrado não com tanta frequência na de fenótipo misto, mas sim na diferenciada. Alguns genes de fusão também são característicos, tá? Que podem ser encontrados com maiores frequências, por exemplo. Na fenótipo misto de mieloide, a gente pode ter gene de fusão, né? O ZEB2 com BCL11B, o NUP214 com ABL1, tá? São outros encontrados com a frequência variável, tá? A gente já viu que a população mieloide T, ela é uma população mais heterogênea, então, assim, a variedade genética é maior, o desafio diagnóstico também é maior, principalmente porque a LLA tem seus precursores precoces, né? Quando a gente que vai ter a presença do quê? Vai ter o CD7 presente, eu não vou ter normalmente a expressão do CD5, ou vou ter uma expressão fraca, e eu vou ter a presença ali de um marcador mieloide. Quando eu tenho a presença do CD3, quando ele aparece no meu perfil imunofenotípico, fica muito mais complicado de diferenciar, né, esse LLA T de células precursoras com a leucemia de células, a leucemia aguda de fenótipo misto, tá? Mieloide T. Então, assim, é um desafio que ainda hoje a gente tem. A presença das mutações genéticas recorrentes que a gente já viu, por exemplo, se tiver alguma alteração de gene de fusão, alguma coisa, isso vai poder nos ajudar. Mas, assim, como elas derivam, assim, possivelmente de um mesmo precursor, né? Essas alterações genéticas podem estar presentes em ambas, então fica complicado, às vezes, esse diagnóstico, tá? Então, ainda hoje é um desafio, mas a gente acha que no futuro, com o acesso cada vez maior à genética, a gente consegue diferenciar com mais facilidade, tá? Bem, gente, quando a gente fala, né, de doença residual mensurável nas leucemias agudas de linhagem ambígua, né, é sempre um desafio, porque assim, quando a gente, como eu falei, às vezes, após uma terapia, após um tratamento, eu tenho a exacerbação de um subclone em específico, tá? Então, num fenótipo misto, quando eu tratei, por exemplo, um subclone, ele vai reduzir se o tratamento for obter sucesso, mas às vezes eu tenho uma seleção positiva de clones
resistentes, tá? E clones diferentes, tá? Então, assim, a DRM, ela vai ser muito importante nesse sentido, tá? Por quê? Porque, assim, naquele paciente que eu comecei o tratamento intensivo, a gente vai ver já já, um tratamento, por exemplo, LLA, seja um regime mais intensivo, como os pediátricos, sejam os regimes padrões que a gente usa. Aquele paciente que eu tenho menos 5% de blast, né, no final da indução, ou tem uma DRM negativa, né, obviamente, menor que 0,01% após o final do tratamento, ele deve seguir, né, continuar no protocolo para LLA, tá? Que é o tratamento que a gente vai preconizar. A leucemia aguda de fenótipo misto, as leucemias agudas de linhagem ambígua, o regime preconizado é um regime intensivo para a leucemia linfoblástica aguda, tá? Caso eu não tenha uma DRM negativa, eu não tenha uma boa resposta pós-tratamento LLA, aí fica mais difícil, né? A gente pode, e aí ele deixa não tão claro o que a gente vai fazer. A gente pode tentar tratar como se fosse um esquema para LMA e prosseguir com transplante halogênico. E só o fato de você ter uma leucemia aguda fenótipo misto já implica, né, de você inscrever aquele paciente para o transplante halogênico, principalmente quando eu tenho uma seleção de clones, né, que aí eu vou fazer um novo tratamento e aí como ponte aí para um transplante halogênico. Então, não vou repetir, mas assim, a gente já sabe que fenótipo misto vai tratar como LLA. O BCRABL, a presença do gene de difusão, vai indicar a associação com inibidor de tirosina quinase, tá? E eu já falei que os clones quimioresistentes podem emergir, um clone que não foi identificado ali inicialmente, podem emergir após o tratamento de indução, tá? E aí, quando a gente vai falar no tratamento, a gente divide basicamente se a leucemia aguda de fenótipo misto, ela vai ser Filadélfia, ou seja, vai ter a translocação, né, do 9,22 positiva ou não, tá? De toda forma, a indução vai ser com regimes similares a LLA. No nosso serviço, a gente já teve pacientes que foram leucemias de linhagem ambígua, tá? A gente utilizou o CAUSB, tá? Para eles, e esses pacientes estão em remissão, tá? Atualmente, desde que tem uma intensificação precoce, a outra está um pouquinho mais na frente, estão inscritas lá, estão no pré-TMO, tá? Porque a gente vai fazer, idealmente, né, transplante halogênico em primeira remissão, tá? E é interessante lembrar que ele sempre coloca a infiltração do sistema nervoso central nas leucemias agudas de fenótipo misto, ela é recorrente, tá? Então, deve-se fazer avaliação com punção lombar desses pacientes, tá? E fazer profilaxias, aí cada serviço vai ter, cada protocolo vai ter um protocolo de profilaxia para estímulo nervoso central em específico, mas deve ser algo de rotina. A avaliação do estímulo nervoso central nos pacientes com leucemia aguda de fenótipo misto, seja ela Filadélfia positivo ou Filadélfia negativo, devem ser feitas, tá? Quando a gente fala de fenótipo misto com Filadélfia positivo, geralmente P190, tá? O transceito geralmente é o P190, da mesma maneira que na leucemia Filadélfia negativa, o regime é de LLA, tá? A adição do ITK, no contexto da translocação 9,22, é mandatória. E aí vai ser de acordo com a experiência do serviço, tá? Normalmente, no contexto de alta infiltração do nervoso central, o dasatinib seria uma opção interessante, porque ele tem uma penetração boa, né? Sistema nervoso central, mas na indisponibilidade a gente vai utilizar o que for mais acessível, seja imatinib, nilo, enfim. Isso aí é uma recomendação, né? Mas, como eu falei, profilaxia nervoso central é necessária, tá? E transplante halogênico em primeira remissão também. E aí, como é que eu vou fazer em relação ao ITK, tá? Existem algumas sugestões do tempo que eu vou manter esse inibidor de tirosina quinase, certo? E aí o artigo ele vai, apesar de ser um desafio, de ser algo que pode às vezes ser um fator que possa ser confundidor, mas assim a DRM é muito importante nesse aspecto, tá?
Quando o paciente possui DRM negativa após o tratamento, eu vou manter, né, o ITK por 12 meses adicionais, tá? Então, eu vou manter esse ITK por 12 meses adicionais e, enfim, claro que aí já vai entrar, né, terapia de consolidação, transplante halogênico, enfim. Quando a minha DRM é positiva, eu mantenho o ITK até eu alcançar uma DRM indetectável, tá? Minha doença residual mensurável indetectável. Ou eu posso manter esse TK aí por mais 12 meses, até que eu tenha, tá? 2 resultados consecutivos com DRM negativo, certo? Então, assim, as leucemias agudas de fenótipo misto, gente, elas são desafiadoras, são doenças agressivas, tá? Ainda são leucemias que tem muito a crescer no tocante a diagnóstico, no tocante a tratamento, tá? As alterações genéticas estão aí aparecendo, a gente consegue ver muita coisa nova surgindo. Quando sair oficialmente a nova edição da RU, né, a gente já vai ter muita coisa diferente que não tinha na edição de 2016, né? Então, assim, é sempre bom a gente ter conhecimento delas, porque apesar de rara, elas aparecem, a gente precisa saber tratar, precisa saber o que é que são os fatores prognósticos importantes, como a gente deve conduzir, que elas infiltram o sistema nervoso central com uma certa, uma incidência moderada, tá? E que elas precisam de transplante. Então, assim, sempre é bom a gente discutir sobre isso, é bom a gente pensar sobre elas para que a gente possa tratar da melhor forma. É um artigo curto, tá? Era mais isso que eu queria falar. Quero agradecer e deixo aí aberto a perguntas, enfim, a dúvidas. Abraço. Obrigado, Paulo, pela apresentação. É bastante importante discutir, né? Porque, a despeito, não é da raridade, mas não é algo infrequente. A gente tem pelo menos em torno de 4, 5 casos por ano, com essa hipótese diagnóstica. E para nós aqui é fundamental, tudo começa pela imunofenotipagem, né? Geralmente é onde a gente tem essa suspeição, hipótese diagnóstica. E, como você bem citou, de fato, a gente tem pacientes ainda em tratamento, esperando transplante. A gente tem também pacientes que já transplantaram alguns anos atrás e que estão bem, né? Pacientes jovens, inclusive. Acho que o mais importante aí é conseguir dar o diagnóstico correto. A gente tem uma limitação nas molecular, que não consegue ir com essa profundidade toda. Entretanto, o BCR-ABL a gente faz de rotina, então isso nos ajuda. E, como você bem colocou, a preferência é o uso do dasatinib, né, pela penetração do sistema nervoso central e pela assim, a maior incidência de infiltração do sistema nervoso central nessa entidade. No nosso serviço, a gente tem conduzido e tratado esses pacientes com leucemia linfóide aguda, um protocolo, né, poliquimioterapia, e acaba tendo amplitude maior. E, eventualmente, quando tem um fenótipo mais mieloide, a gente muda, mas não é habitual. A maioria das vezes é dessa forma. Como você colocou, a doença residual mensurável ou mínima, né, se fizer citometria, ela é difícil e importante. Então, por isso que assim, esse perfil do diagnóstico, da onde sai o diagnóstico, ele é a base de referência para o segmento, né? E esses subclones que surgem após o tratamento, já às vezes mudam um pouco o perfil. Então, ter uma DRM negativa aí e confiável ajuda muito. Mas a gente tem, assim, uma pena a Juliana não estar aqui hoje, mas a gente a citometria tem amadurecido muito, né, para a gente no nosso serviço e tem ajudado bastante.
Essa informação da DRM negativa, ela é valiosa porque ela norteia toda a nossa conduta, né? Então, acho que assim, fico satisfeito de poder ver que a gente está conseguindo conduzir melhor esses pacientes dentro do nosso serviço e tem uma opção de tratamento. Queria então pedir que a Lara Araripe, residente do segundo ano, fizesse um comentário, ou perguntas, ou dúvidas com relação à apresentação do Paulo Henrique. Claro. Oi, professor, bom dia. Tá dando para me ouvir? Bem, estou ouvindo bem, Lara. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de parabenizar o PH em dobro pela aula, que foi ótima, e pelo aniversário dele, que foi ontem. Parabéns, amigo. E, assim, eu achei bem interessante a aula, né? Realmente, a gente, de vez ou outra, tem um paciente com uma leucemia de linhagem ambígua. A gente conseguiu me lembrar de um paciente que a gente vem acompanhando, né? Que tem essa condição. E realmente é uma doença que achei interessante algumas coisas que o PH falou na aula, né? Que normalmente esses pacientes, quando você vê, quando você faz uma associação com cariótipo, eles vão ter um cariótipo complexo, né? E é uma doença que se relaciona com um prognóstico pior e é uma doença caracterizada por ser uma doença mais agressiva. E como a gente vem tendo várias aulas que falam sobre essa questão da genética, isso me fez associar muito com a questão de que, como a doença tem, a maioria dos pacientes vai ter um cariótipo complexo, provavelmente essa doença vai ter associação com alterações, né, que se a gente tiver um NGS, a gente vai conseguir identificar alterações específicas no futuro e isso com certeza a gente vai conseguir correlacionar com subgrupos mais específicos que vão, como é que se diz, a gente vai conseguir definir melhor o tratamento no futuro. Então, acho que isso é uma coisa importante. Achei interessante a gente lembrar do envolvimento frequente do sistema nervoso central, que é uma doença que tem envolvimento frequente, né? E outra coisa em relação à recaída, que às vezes, quando o paciente recai, ele pode recair para um subtipo específico, né? Que ele abre como leucemia de linhagem ambígua, mas quando recai, ele pode recair como uma mieloide ou como uma B, né? Essa paciente que a gente tem no serviço, ela é uma mieloide B, e no momento está em remissão, né? Inclusive foi encaminhado para o transplante, mas é uma coisa para se ter em mente, né? Que nas recaídas o paciente pode recair para um lado ou para outro, né? Não necessariamente voltar como ambígua, né? E essa questão de ser Filadélfia negativo ou positivo, para a gente se atentar ao uso do inibidor de tirosina quinase, que é um tratamento a mais, né? Que pode apoiar o tratamento de quimioterápico que a gente está fazendo, que pode ser uma ferramenta a mais que a gente pode usar para controle de doença. E essa questão tudo da azatinib por penetração do sistema nervoso central, que era uma coisa que eu não tinha me atentado, interessante saber e ficar em mente essa informação. Acho que é isso, é uma apresentação muito boa. Eu gostei bastante de escutar e de como é que se diz, pegar esses conhecimentos e revisar o assunto. É isso. Obrigado, Lara. É muito importante ficar na nossa cabeça, e isso tem feito a diferença, de preparar rapidamente esse doente para o transplante. Então, eu acho que o que muda na estratégia é saber que esse doente tem indicação de transplante em primeira remissão. E isso faz toda a diferença na logística e no acesso, no preparo. Nós temos um doente que fez um não aparentado, está bem, é um jovem, mas é preciso ter agilidade nesse processo, né? Então, isso serve realmente de alerta para nós, tá? Eu queria, a gente tem a participação, queria dar as boas-vindas ao Lucas Castelo, que é um hematologista que está trabalhando conosco na Hemato e no TMO e no Hemose. Lucas, você poderia falar se teve alguma experiência na sua residência, com algum caso, como é que era a conduta no serviço que você participava? Bom dia, doutor Fernando. Bom dia a todos também. Prazer estar fazendo parte aí do grupo como um todo, né? Fernando, na verdade, tive alguns casos, não me recordo quantos, mas acho que em torno de 5, 6 casos que eu acompanhei mais de perto, e acho que a minha amostra foi um pouco viciada, porque acho que mais da metade, com certeza, eles tinham rearranjo do KMT2A. Você vê que não é tão comum assim no caso, né? Acho que PCA rebelde eu peguei um paciente que a gente conseguiu identificar, e quase todos os outros tinham rearranjo do KMT2A, sim.
E lá no ICESP, Fernando, a gente tinha o hábito de fazer o protocolo pediátrico à base do BFM adaptado. Sim, acho que, como todo mundo sabe, não tem melhor ou pior, é mais o que a instituição realmente preconiza e sabe lidar bem, né, com os pacientes, e tentar, obviamente, levar esses pacientes em primeira remissão para o halogênico, né? E acho que dos pacientes que eu acompanhei, quase todos eles eram elegíveis, sim. Acho que eram pacientes abaixo de 40, 50 anos, pelo menos o que eu estou em memória aqui. E essa doença é bem interessante, porque muitas vezes a gente tem um pensamento muito estático das coisas, né? Que o que é mieloide, o que é linfóide, B ou T, mas na verdade a gênese da doença, a leucemogênese é muito mais complexa do que isso, né? E você vê que essas condições, muitas vezes, elas têm várias áreas de interseção, inclusive abre de um jeito, na recaída vem de outra forma, às vezes na reavaliação de doença, o que tinha 2 linhagens de blasto de população pode preponderar apenas uma. Você vê que essas coisas são dinâmicas e essas coisas têm uma interligação muito grande, né? Então, é uma coisa muito, muito intrigante quando a gente vai começar a aprender, estudar essas condições, de saber que as coisas são mais complexas do que a gente imagina e que as coisas não são estáticas, né? E a outra coisa que eu queria comentar é que ainda não está claro, obviamente, porque são condições mais raras e esses objetos de estudo são coisas ainda em andamento, que as terapias-alvo vão entrar provavelmente em algum grau do tratamento dela, né? Sobretudo pensando numa questão de segunda linha ou tratamento de recaída, preponderando aí uma linhagem B que tem forte expressão de CD19, com certeza você pode considerar fazer algum tratamento-alvo aí nesses pacientes. Perfeito, Lucas, obrigado. Eu acho também que isso tem 2 coisas que você falou que eu acho que são importantes, que a gente deve ressaltar, que no futuro certamente a associação, por exemplo, de blinatumomab ou inotuzumab, quando tiver linhagem B, é provável que isso aconteça, já deve ter estudo, eu não li realmente, mas o racional faz a gente achar que isso seja possível. E uma das coisas importantes que você falou é que, assim, essas definições que nós temos das doenças e das leucemias especificamente, elas são, no fundo, a tentativa de agrupar, né, juntar em grupos para que a gente possa compreender e tentar ter uma conduta uniforme. Mas esse processo é um processo incontrolável, né? O processo da leucemogênese, ele é incontrolável. E a leucemia de linhagem ambígua, para mim, ela é o retrato claro disso, porque até para os estudantes e os residentes de clínica, existe nessa parte neoplásica, da parte da hematologia, a possibilidade do surgimento dos subclones ao longo do processo de tratamento, isso muda, e no processo evolutivo da doença, isso muda, muitas vezes, a caracterização da doença. E aí, eu sempre, quando eu falo de subclone, eu gosto muito de falar de leucemia linfóide crônica. Eu acho que é talvez a expressão mais bem didaticamente falando sobre do que a gente está dizendo. A leucemia linfóide crônica, a grande maioria dos doentes a gente não deve tratar e deve evitar tratamento desnecessário, porque o tratamento, muitas vezes, ele faz a doença que está ali quiescente e por um rumo completamente distinto. Então, a gente precisa ser muito consciencioso quando vai tratar um indivíduo com leucemia linfóide crônica. Alguns deles morrem de outras doenças, né, que não da leucemia linfóide crônica. E uma das razões pelas quais isso é a conduta é porque esses indivíduos, quando se submetem a uma quimioterapia, a própria reação da célula é tentar buscar um mecanismo de sobrevivência e gerando esses subclones que são os escapes na tentativa de continuar sobrevivendo enquanto doença. Então, acho que esse racional é um racional que não deve sair da nossa
da nossa linha de compreensão do tratamento dessas doenças. Eu acho que isso aí é super importante. Outra coisa que o Lucas falou, que eu acho que é interessante, é que nas leucemias linfóide agudas, existe uma série de protocolos, né? Existe o que nós usamos, o CAUSB, mas existe o Percevad, existe o BFM, é um protocolo bem usado nas crianças, existe o protocolo brasileiro para tratar as crianças, mas eles são muito semelhantes nos seus resultados. Então, o que a gente precisa, e é o que a gente faz, é encontrar um protocolo que se adeque à realidade do nosso serviço. Então, o CAUSB a gente faz porque a gente interna só na indução e não interna nas demais fases. E para nós isso é muito importante, porque a questão de evitarmos usar os leitos que são para doentes que, de fato, a gente tem que internar, certo? Eu gostaria, então, que a Ana Vitória, eu sei que a Ana Vitória não está muito boa de saúde, está dodói, mas pudesse falar um pouco ou perguntar alguma coisa, Vitória, que você viu da aula. Vitória é residente do 2º ano. Oi, doutor, bom dia. Minha voz tá meio assim, mas uma coisa que me veio muito forte foi um dia que eu estava com a doutora Juliana na imunofenotipagem, era um paciente do SEIB, inclusive, que na imunofenotipagem inicial, ela tinha uma população pequena da linhagem linfóide, foi tratada como LMA, já tinham feito múltiplos esquemas e vinha sendo refratário. E iriam, inclusive, encaminhar essa paciente para o transplante em São Paulo, mesmo com doença em atividade. E aí a doutora Juliana foi revisar as imunofenotipagens e viu que tinha essa população pequena, e aí foi feita uma nova imunofenotipagem que não tinha mais linhagem mieloide, só tinha linhagem linfóide, e assim, mudaria completamente o prognóstico dessa criança, né, que era uma LMA refratária a todos os esquemas, e a gente sabe como é bom o prognóstico em crianças da LLA. Então, isso me lembrou muito como é importante o diagnóstico desses pacientes, o diagnóstico correto, e como é difícil, muitas vezes. E também me chamou a atenção porque, apesar da importância da imunofenotipagem, a questão da morfologia também. A gente teve alguns pacientes em que já na morfologia já teve a suspeição de que poderia ser uma linhagem ambígua, né? Então, eu até lembrei um pouco do artigo da Lara, que queria excluir a morfologia e pensar só na genética. E, assim, a gente vê o quanto tudo é importante já desde o início, né? Isso. Muito bom, Vitória. Muito boa colocação. A morfologia, ela é o princípio, né? E o ideal é que essas coisas, elas se harmonizem. Então, a gente, infelizmente, só com a morfologia não define. A doutora Helena está aqui, e a gente sabe, nós, durante muitos anos, só tínhamos a morfologia e as citoquímicas, né, doutora Helena? E a gente tinha que se virar com isso. Certamente não tinha um refinamento de hoje, e muitos dos diagnósticos não tinham a exatidão que a gente tem hoje. Mas isso é próprio, né, do avanço, do conhecimento. E mais uma coisa importante que você colocou, Vitória, é que a gente tem que somar essas novas tecnologias e não subtrair, tá? Então, eu acho que uma base sólida na citologia, ela é fundamental para que você agregue esses conhecimentos da citometria de fluxo, imunofenotipagem, da parte genética molecular, e você possa, a história clínica, né? Esses dados aí gerais, todos eles são muito importantes, porque juntos eles são melhores para a gente ter um diagnóstico com mais exatidão. Tá? Então, eu faculto a palavra a alguém que queira fazer algum comentário. Doutora Helena, a senhora gostaria de falar?
Fernando, eu acho assim que realmente a gente começa pela morfologia. Acho que é a primeira dúvida que a gente tem, né? Quando você olha e não vê tudo bonitinho e tudo igual, como o Paulo Henrique mostrou aí alguns slides. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você disse que nós temos cerca de 5 casos por ano. Eu entendi assim no começo, então, 4, 5 casos por ano. Então, eu acho que com esse número, a gente já consegue ter alguma experiência. Aí eu te pergunto, como é que tem sido a evolução desses casos? Porque parece uma coisa assim tão difícil, né? Agora, o Lucas falou uma coisa, eu não sei se eu conheço o Lucas, se a gente se conhece, mas eu gostei. É tudo muito dinâmico, né? Porque quando eu comecei a fazer hematologia, há quase 60 anos atrás, era assim, era leucemia mieloide e leucemia linfóide, aguda e crônica. Acabou a história. Era como você diz, a gente corava uma lâmina, fazia ali. Tudo bem, mas temos muito doente vivo até hoje. Aí a gente foi aprendendo e a coisa foi complicando. Eu digo que o acúmulo de conhecimento conseguiu complicar a leucemia linfóide crônica. Eu até gostei quando você disse, olha, só trata quando é absolutamente indicado. Porque a leucemia linfóide crônica era a coisa mais fácil de você acompanhar. Você acompanhava o doente, literalmente. Então, tinha aqueles critérios para você começar a tratar. Mas hoje o negócio é muito complicado. Aí eu te pergunto, qual é o resultado desses doentes? Tem sido sempre muito grave, você transplantou e você tem eles vivos ainda? Bom, ótima pergunta, e a gente vai conseguir fechar aí com essa colocação. O diagnóstico preciso e rápido, como a gente está tendo agora, ele tem permitido a que a gente leve esses doentes para o transplante halogênico. Então, os doentes que a gente consegue levar para o transplante halogênico, eles se beneficiam muito. Então, nós temos doentes vivos aí dos últimos 4 anos, aproximadamente, que eram leucemia de linhagem ambígua e que foram transplantados. Mas nós tivemos, por exemplo, nós perdemos uma senhora na indução, que fez uma infecção muito grave, uma senhora de seus 50 anos aproximadamente, e que perdemos na indução. Então, isso é possível, quer dizer, faz parte, né? Pode acontecer. E eu acho que o mais importante hoje é que a gente consegue preparar esse doente rápido e não fica esperando que ele piore para levar para o transplante. Então, a gente sabe que ele tem que ir para o transplante em primeira remissão. Então, esse link do nosso serviço, da hematologia, com o serviço, com o transplante de medula óssea, ele é um benefício muito grande para o paciente. Tá? Então, acho que isso faz a diferença. Então, acho que talvez eu tenha lhe respondido, doutora Helena. E eu queria, então, passar a palavra para o Paulo Henrique, agradecer, parabenizar pelo aniversário dele de ontem, muita saúde, paz, felicidade, e a palavra está com você, Paulo, para concluir. Obrigado, doutor Fernando. Mas eu acho que a gente já discutiu coisas muito interessantes mesmo hoje. Eu acho que fica a mensagem aí da gente sempre buscar o diagnóstico para poder melhor tratar. E é como o senhor falou, a gente sempre não tem que subtrair, a gente tem que trazer essas novidades como um acréscimo aí no nosso diagnóstico, no nosso manejo. E na leucemia de fenótipo misto, linhagem ambígua aí, mais ainda. Então, agradecer mesmo e ansioso para os próximos temas. Tá bom, então, para todos, pessoal, feliz Páscoa, tá? Muita saúde, muito amor e uma renovação aí de tudo que é preciso na vida de cada um, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo, parabéns.